Casal que tem abençoado muito as nossas vidas. Estou vendo mais pessoas aí, mas é tudo da casa também, né? Tá tudo da casa, tudo cooperando. Glória a Deus. Eu estou bastante feliz nessa noite de estar com os irmãos. E eu gostaria de, nessa noite, sem perda de tempo, meditar numa palavra com os irmãos que se encontra na carta que escreveu o apóstolo Pedro, a sua segunda epístola, lá bem próximo ao final da Bíblia, a carta que escreveu Pedro, a sua segunda carta que escreveu, no capítulo 3. No capítulo 3. Para ficar melhor ainda o nosso entendimento, leiamos alguns versículos que estão no capítulo 1 ainda, para a gente entender lá o texto que nós iremos ler. Vamos falar sobre um assunto que é o mais falado na igreja, em todos os tempos, em todas as épocas, e com certeza o próprio apóstolo Pedro, há 2000 anos, quase 2000 anos atrás, ele já sabia dessa responsabilidade, lá pelo ano 67, 68, ele escreveu essa epístola e ele sabia que a igreja estava massificada com esse ensinamento, mas mesmo assim ele traz uma lição dizendo que isso aí deveria ser massificado mesmo depois da sua morte, e que a igreja desse sequência a essa massificação. A gente, então, hoje vai trazer mais uma lembrança do que uma informação nova. Mais uma lembrança do que uma informação nova. Então, leamos o capítulo 2 da carta, capítulo 1 da carta de 2 Pedro, a partir do versículo 10. Capítulo 1, a partir do versículo 10. Diz assim: portanto, irmãos, é isso mesmo, tem? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora que é importante, olha o que ele diz. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Sempre, eu vou sempre falar a mesma coisa para vocês. Ainda que bem saibais, vocês já sabem, e estáis confirmados na presente verdade. Vocês já estão até confirmados nessa verdade. Vocês estão cansados, careca de saber isso aí. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, o corpo dele físico, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, vou morrer. É isso, deixar o tabernáculo, o corpo. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte, agora ele falou mais claro, né? Tenhais lembrança dessas coisas que eu vou falar para vocês aqui. Aí ele segue o capítulo 2, falando dos falsos profetas, e entra aqui agora, quase que numa conclusão, no capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água do meio, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra
se reservam como tesouro e se guardam fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não me ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos se arderão, ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz, e tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém. Só até aí. Tá bom a beça? Como eu disse, e está bem patente aí na carta, quem escreveu isso foi Pedro, e ele escreve porque está no final da sua vida, está prestes a morrer, e ele queria que antes da morte dele ficasse registrado uma coisa para a igreja não se esquecer, e servisse como exortação. A primeira carta dele, ele escreve para poder trazer ânimo à igreja. Trazer ânimo porque na primeira carta ele escreve para crentes perseguidos. Logo, ele está escrevendo para animar a igreja de ações externas da igreja. O Império Romano, os próprios judeus não convertidos estavam perseguindo aos cristãos, muitos estavam sendo mortos, perdendo suas casas, perdendo isso tudo, a gente já sabe do contexto, e ele escreve para alegrar, mas essa segunda carta, ele escreve para divertir, para despertar a igreja de um certo desvio interno. Não é mais de coisas externas, de pessoas externas, não crentes, mas de pessoas que se diziam crentes, estavam dentro da igreja e estavam falando uma opção de baboseira, distorcendo a palavra de Deus. Então ele escreve isso aqui, e ele fala, está perto da minha morte, Deus já me revelou que está, Cristo já me revelou que está próximo eu deixar esse tabernáculo, essa casa, e eu vou me encontrar com ele, mas antes da minha morte eu faço questão de que vocês mais uma vez ouçam isso aqui. E ele no capítulo 2 vai falar de juízo o tempo todo, depois vocês leiam em casa, não temos tempo para fazer isso. E o que está acontecendo é que essa carta aqui, ela traz alguns assuntos escatológicos. E quais são os assuntos escatológicos que esses falsos mestres estavam distorcendo? Está aqui, Pedro está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Eles estão zombando disso. Pedro está falando de um julgamento divino que vai destruir os homens ímpios. Um julgamento divino que vai destruir os céus e a terra e vai terminar com fogo. Ele está falando da destruição do mundo. Ele está falando de um novo céu e de uma nova terra. O que esse pessoal que está ali está distorcendo é exatamente isso. E ele vem no capítulo 3, no primeiro versículo, ele já está dizendo, amados. Ele está conversando com pessoas que ele amam e que sabe que amam também a Deus. Eu escrevo essa segunda carta, já escrevi a primeira, estou escrevendo a segunda, para que em ambas as quais desperto, em ambas as quais eu estou tentando fazer acordar alguns de vocês. Ele usa a palavra, eu estou tentando acordar vocês, na nossa tradução está, aos quais eu desperto, é despertar alguém que está dormindo. Eu quero despertar com exortação o vosso ânimo.
Quero que vocês estejam animados a partir dessa carta, do que eu vou dizer para vocês. Eu quero que vocês se lembrem, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Eu quero que vocês acordem. Me parece que Pedro estava tentando trazer uma lição de Jesus das 10 virgens, que algumas, por cansarem de esperar a volta do seu noivo, ou a chegada do seu noivo, esquece de manter suas lamparinas acesas. Aliás, nem esquece de manter as lamparinas acesas. Esquece, sim, de trazer com elas o azeite para manutenção da lamparina acesa. Mas elas são, assim, umas virgens que não estão muito aí, estão dormentes. E, de repente, elas vão dormir como se a vida está tudo certo, está tudo bem, e eu não tenho mais preocupação de esperar o noivo, e 5 dormem. As suas lamparinas apagam. O seu ânimo pelo noivo, a sua ansiedade, o seu desejo de ver, de se encontrar, a expectativa interior parece que agora se desvanece e ela vai dormir. Mas tem 5 que está prudente. E ele parece que está fazendo isso aqui. Ei, eu quero que vocês se despertem disso aí. Eu quero que vocês levantem disso aí. Eu quero que vocês se lembrem das palavras que primeiramente foram ditas primeiro, santos profetas, né? Santos profetas, e do mandamento do Senhor. E terceiro, mediante os vossos apóstolos. Ele já tinha falado alguma coisa no capítulo 2, no versículo 20, exatamente sobre isso aí. Ele dizia assim, sabendo primeiramente isto, no versículo 20 do capítulo 1, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse pessoal está fazendo uma interpretação totalmente errada e particular. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele está trazendo uma coerência bíblica, ele está dizendo assim, ó, eu quero que vocês percebam bem, se lembrem das palavras dos profetas, porque tudo que nós estamos falando aqui não veio pela produção da nossa mente, tudo que os profetas falaram não foi pela produção da mente deles, não foi com uma invencionice, não foi uma historinha. No versículo 1 do capítulo, no versículo 16 do capítulo 1, ele chama de fábulas artificiais compostas, ele não é fábula. Ele está falando, estou falando uma realidade, isso não é coisa nova. Os profetas falaram isso. Os profetas falaram, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. E os apóstolos também falou. E ele termina lá, o último versículo que nós lemos, dizendo assim, até Paulo escreveu sobre isso aí, mas ele escreveu de maneira tão profunda, que até esse pessoal aí não entende, é difícil para qualquer um entender, distorcem a palavra de Paulo. Eles estão distorcendo, versículo 15. Mas o que é que eles estão distorcendo? Eles estão distorcendo uma opção de coisa. Primeiro, o que esses caras estão fazendo? Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, segundo as suas próprias concupiscências. Estão escarnecendo. Eles estão zombando. Eles estão negando algumas realidades aqui, está dizendo que é invencionice. Que nada, rapaz, conversa fiada. Está dizendo que esse pessoal são escarnecedores nos últimos dias. Os últimos dias se compreende desde a assunção de Jesus até os dias de hoje. Ainda são últimos. Só tem uma coisa, que quanto mais o tempo vai passando, maravilha. Quanto mais o tempo vai passando, mais esses escarnecedores aí estão se aprimorando, mais
Zombação existe. Mais zombação estão acontecendo. Como é que são esses camaradas aqui? Esses camaradas, primeiro, são zombadores que vivem segundo as suas próprias concupiscências, os seus desejos. Eles estão vivendo conforme o desejo do coração deles. Isso é concupiscência, desejo desenfreado. É você viver conforme ele diz ali, como um animal. No capítulo 2, ele fala que vivem como um animal, que não pensam, que são para ser preso e morto. Ele diz isso no capítulo 2. São bicho, que age assim como se fosse por instinto, é levado por isso tudo. Como se não bastasse, capítulo 2 ainda, se a gente olhar no versículo 3, diz que esse pessoal aí, eles são avarentos e farão de vós negócio. Se der um pulinho para o versículo 14, ele está dizendo ali também que esse pessoal aí é exercitado na avareza e filho da maldição. Esse pessoal só está pensando neles. Eles não querem saber de nada mais a não ser neles. Eles estão pensando no seu próprio umbigo, no seu próprio nariz. Eles não se submetem à dominação, a autoridades. Isso está escrito a partir do versículo 10 do capítulo 2. Eles vivem na orgia. Eles são exatamente isso aí. O que uma pessoa pensa revela o que ela é. Concordam comigo? O que uma pessoa pensa revela quem ela é. A Bíblia até nos diz que o louco, o doido, desvarrido, não é mentalmente não, mas uma pessoa insana que não sabe o que fala, quando está com a boca fechada, até quando ela está com a boca fechada, ela dá uma de sábio, mas quando abre, ela revela o seu coração. A pessoa, ela revela quem ela é pelos pensamentos dela. O que acontece é que esse pessoal aqui, eles têm duas opções. Quando as escrituras mostram o nosso erro, nós temos duas opções a tomar. Pensa comigo, quando você dá de cara com a Bíblia, que a Bíblia diz que você tem um erro, que você olha como se fosse um espelho, e olhando para a tua face no espelho, você vê que tem, de repente, uma mancha no teu rosto que não faz parte do natural da tua face, e você fala, e tem uma mancha aqui. Quando você olha para as escrituras e ela reflete a tua imagem apodrecida, distorcida ou manchada, mostra uma mancha no seu caráter, mostra uma mancha no seu comportamento, você tem duas opções a tomar. Essa é uma realidade, você tem duas opções a tomar. O seu estilo de vida está revelado, mostra o seu erro, você tem duas opções. Uma, mudar de vida. Caramba, eu tenho que tirar essa mancha. Não dá para conviver com isso aqui. A pessoa a quem eu quero agradar, isso quem faz mais é as irmãs, né? Aquelas irmãs que estão solteiras. As casadas fazem também, pra caramba. Porque querem se mostrar aos outros. Quem quer mostrar uma imagem ruim? Não é verdade? Então as irmãs chegam diante do espelho, o que é que faz, Tamires? Qual a irmã aqui que sai de casa sem se ver? Fala assim, não, deixa eu ver como é que está meu batom, se não está borrado. Até passar batom, tem umas que passam sem espelho, não sei como é que faz isso. Mas tem outras que usam espelho. E elas precisam se ver como é que está. Se tiver uma manchinha ali, o que é que elas fazem? Eu olho logo se meu óculos está torto. Aí eu descubro que é minha cara que deve ser meia torta, porque o óculos está sempre caído para uma banda. E eu tento levantar, mas não dá. Eu tenho essas coisas, eu olho aqui porque a cabeça, a testa cada dia mais está evoluindo. Aí eu dou um jeitinho de dar uma, opa, calma aí. A gente se olha, a gente se percebe, a gente dá uma olhada no espelho para ver se está legal. E se tiver alguma coisa ruim, o que acontece? Lá em casa, minha esposa, volta e meia, vem consultar, né? E aí, amor, como é que tá? Tá legal? Eu olho assim, tá legal. Ela, não tá não. Aí vai lá e troca de novo, volta. A pessoa, quando se olha no espelho, quando ela percebe alguma coisa na vida dela que não está em conformidade com a vontade do Criador, do Todo-Poderoso, ela tem a opção, então, de se corrigir, de se consertar, de mudar de vida, de tentar se transformar, pedindo ajuda ao próprio Deus. Senhor, me ajuda, eu estou com isso aqui, eu não consigo mudar.
Mas ela tem uma outra opção, qual seria? Não é bem isso que a palavra está tentando dizer, ela tem a opção de distorcer. E é isso que essa rapaziada aqui está fazendo, está zombando. E não são ímpios, não, são crentes, porque lá no capítulo 2 diz que esses são falsos mestres que entram no meio de vós, aí contando fábula, mentindo, distorcendo a palavra de Deus. Eles querem fazer uma interpretação pessoal da palavra de Deus. Por isso que Pedro diz que isso aqui, toda a escritura não é de particular interpretação, mas essas pessoas estão fazendo uma particular interpretação. Elas não querem ouvir o que Deus tem a dizer à igreja, mas elas querem modificar essa verdade, manipulando a verdade, isso se chama sofisma, engodo, para parecer uma verdade. E quais são eles estão zombando de quê? O que eles estão escarnecendo aqui? Coisa simples para nós. Mas eles estão zombando. Eles estão dizendo, primeiro, olha aqui. Já mudou, pulou aqui ao vento. Eu estou lá em Pedro já. Pedro não, João. Olha aqui, ó. No versículo 4, olha a zombação deles. Qual é aí? O que está escrito aí? E dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso não é verdade o que eles estão dizendo. Cadê Jesus? Não disseram que esse mestre de vocês, que esse Deus, que esse homem foi assunto aos céus, do Monte das Oliveiras, e que ele iria voltar para buscar a sua igreja? Cadê a volta dele? Isso é conversa. Desde o princípio da criação, desde que tudo existe, sempre existiu, e não existe nenhuma evidência fenomenológica que possa apontar para o poder sobrenatural de Deus em destruir, em fazer, em acontecer. Eles estão zombando também do juízo de Deus. Nada mudou. Nada mudou. Isso é verdade. O próprio apóstolo Pedro vai dizendo aqui, mas eles voluntariamente enganam isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu no mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro está falando assim, deixa de ser besta, eles estão voluntariamente distorcendo a palavra, porque eles sabem que existia um juízo. Eles sabem que existia um juízo lá do dilúvio. Eles sabem que não é desde o princípio que é assim. Deus já fez um montão de coisas sobrenaturais nesta terra. Eles não acreditam que um Deus, que o próprio João, que o próprio Pedro diz que é um Deus de amor, é capaz de exercer juízo sobre a sua criação, de exercer juízo sobre os homens. Não é possível. A gente ouve por aí, não, Deus é bonzinho, Deus não vai fazer. A imagem de um Deus Papai Noel, que independente do que você faz o ano todo, as besteiras que você faz o ano todo, você acaba com a sua vida, você não é um bom aluno na escola, isso como se estivesse falando para a criança, né? Não é um bom aluno na escola, você não respeita pai e mãe, você joga pedra no telhado do vizinho, você faz e acontece, você racha a cabeça do coleguinha na rua. Aí quando chega o final do ano, chegou quem? Papai Noel. Vem com seu saquinho, com um presentinho para você, para te galardoar, independente do que você fez. Um cara bom, um menino santo, aí dá para você. Esse não é o Deus que eu conheço. Esse não é o Deus que se revela na Bíblia. A porcaria que inventaram nas últimas décadas de um politicamente correto, você não pode falar nada mais. Ou querem te bitolar. Ouvi uma discussão e muito pertinente que não se pode falar mais hoje
de um conceito que você tem, não é um preconceito, é um conceito. Eu tenho um conceito. A minha fé me traz conceito. Mesmo as pessoas que não têm, dizem que não têm um preconceito, isso já é um preconceito. O politicamente correto diz que você tem que aceitar qualquer coisa. Eu vi no Face essa semana, tem um tempinho que eu não... Desde a eleição lá, que eu quase não entro no Face. Mas eu vi lá uma imagem que não deu para mim. Eu não aguentei, tá lá. Jesus, bonitão lá, os pastores atrás pedindo perdão, e vem... Ainda tiveram que identificar lá, tem que identificar. Tinha uma faixinha lá de lésbica, e o outro aqui, homossexual. E os pastores tudo assim, atrás de Jesus, com aquela cara de besta, dizendo, perdoa, perdoa gente, perdoa. E Jesus falando assim, vem cá, é amor. Não é pessoas que reconheceram seu erro, a sua falha, e agora está vindo para Jesus, para aqueles pastores que estavam atrás dele cuidar. Não é isso. A imagem jogava a ideia de que você não pode ter ideias preconcebidas, de que esse Deus é tão amoroso que, independente do que você faça e continue fazendo, Ele não vai fazer nada contra você, Ele não vai te cobrar quanto a um juízo, Ele não vai pesar a sua mão, Ele não vai te lançar no inferno, porque Ele é muito amoroso. Aí eu não aguentei, eu tive que fazer alguns apontamentos lá. Falei, pelo amor de Deus, nós amamos as pessoas, a dignidade humana. A Bíblia nos diz que é para amar todos, até inimigos, gente. Nós devemos amar a todos, mas calma aí. A palavra de Deus diz que isso não procede de Deus. E que pessoas que andam no pecado, Deus abomina. Não é só homossexualismo, é adultério, é safadeza, é sem vergonhice, é mentiroso, é pilantra, é mal pagador. Não é questão de só homossexual. É que a gente tem, assim, a facilidade de pegar um estalinho e criar uma dinamite. Mas tudo é pecado. Para Deus tudo é pecado e abominável. Mas esses camaradas aqui não acreditam mais que Deus vai fazer juízo. Não vai fazer juízo, esse Deus não pode fazer juízo. Mas antes ele já tinha falado aqui dos falsos profetas no capítulo 2. Da mesma carta que nós lemos, diz assim, ó, no versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Ele ainda tinha dito no versículo 5, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio. E ele ainda diz ainda no versículo 6, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Isso tudo Deus fez para exemplo e as pessoas não estão acreditando. Não estão acreditando que vão ser lançadas no inferno e querem viver conforme os desejos dos seus corações. Os visitantes hoje, eu não sou brabo assim não, tá? É que eu tenho que pregar aqui, eu não estou brabo, eu só estou pregando, tá bom? Versículo 7 diz assim, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eles estão falando, cadê Jesus? Nada mudou, vovó era crente, já dizia isso, minha tataravó, minha não sei que ela avó, todos os meus ancestrais, lá desde o tempo lá da Bíblia, já diziam, o próprio Enoque, que foi um dos primeiros livros escritos lá, é contido como apócrifo, mas Judas cita ele dizendo, olha, e o Senhor vem para fazer juízo com os seus santos e anjos. Cadê Jesus? Cadê Jesus que não vem? Cadê esse Jesus que não se manifesta? Isso é mentira, isso é conversa fiada. Jesus voltará.
Acredite você ou não, Jesus voltará e nós estamos esperando a sua gloriosa vinda. A Bíblia nos diz, e está dito aqui, ó, cadê? Versículo 10 do capítulo 3, está dito: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A vinda do Senhor não vai ter assim um aviso prévio. Olha, gente, sábado que vem, vocês se preparem, porque no domingo o Senhor voltará. Venha com o seu melhor terninho, venha com a sua melhor roupa, venha com o seu melhor sapato, porque o arrebatamento vai estar marcado por horário do culto. Não, virá como ladrão. Como é que o ladrão vem? Me ajuda, todo mundo sabe. Ladrão, quando vai assaltar a casa, ele avisa: olha, é o seguinte, ó, eu vou aí hoje assaltar. É melhor até você já deixar a porta aberta, que é para não estragar o trinco, a fechadura. Então deixa tudo beleza aí, que eu estou chegando. Ah, sim, senhor, a gente vai deixar tudo aqui já embrulhado numa caixa. O que você quer levar? Não é assim, não tem aviso prévio. Virá como ladrão, uma hora em que ninguém espera, uma hora em que ninguém pensa. Vai estar todo mundo fazendo as coisas que fazem todos os dias. A irmã vai estar lá, de repente, em casa, preparando a comidinha do seu marido, dos seus filhos, né? E de repente cantando lá o que o poeta poderia ter cantado, né? Lavar louça, roupa todo dia, de repente até numa reclamação, mas vai estar lá. O maridão vai estar saindo com a sua marmitinha normal, ou então do seu trabalho, com seu lanche, outros estarão indo para a sua academia, outros estarão indo para a sua caminhada, outros estarão pegando seu ônibus, seu avião, seu trem. Um dia normal como qualquer um outro. E de repente, o Senhor virá nas nuvens do céu. Uma coisa, tanto os aliancistas, isso eu falo para quem sabe, para quem entende, os aliancistas quanto os dispensacionalistas, que eles têm momentos diferentes para isso acontecer, mas eles acreditam, todos eles, que vai acontecer. Vai acontecer. Ei, a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela nos adverte que nós não pertencemos a essa terra. Nós gozamos do bom, do melhor dessa terra, do que ela pode produzir para nós. É isso que a Bíblia está dizendo, viver do melhor da terra. Uma terra que mana leite e mel, uma terra que produz, uma terra que você planta e ela dá frutos e você come daí. Uma terra onde você tem animais para ter o mantimento e você pode criar, você pode viver do melhor dessa terra. Mas diz o seguinte: nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Um dia, o Senhor que fez tudo isso vai nos chamar. E não adianta dizer: não, vou viver porque Deus vai demorar e eu vou morrer, eu acredito mais assim na ressurreição. Na ressurreição eu já vou estar lá. Mas quem quer morrer aí, gente? Me ajuda aí. Quem quer morrer? Você quer, Érica? Não, nada. Vilma? Ninguém quer, gente. É vida que nós queremos. E o que Jesus promete não é morte, é vida. Para aqueles que estão nele, para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, os desejos, as concupiscências da carne. Ele nos promete que para esse não há juízo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o estar em Cristo Jesus te chama a responsabilidades, porque se você não arca com a responsabilidade, se você não assume o propósito que Deus teve quando te criou, te trouxe a existência nessa vida, se tu não tem responsabilidade com esse Deus e com o que Ele te pede, com o que Ele te ordena, não é um Deus Papai Noel, não é um Deus que fala que você vai expurgar os seus pecados nascendo de novo, sei lá, se num cachorro, num elefante, numa cobra, num rato. Não é reencarnação o que esse Deus ensina. Esse Deus não diz que você tem que expurgar os seus pecados cometidos nessa vida, agora surgindo numa outra vida. Reencarnação não existe, não. A Bíblia nos diz, e se não foge a memória, Hebreus capítulo 9, versículo 27,
Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso juízo. Juízo eterno. Não é uma coisa que Deus deseja assim do fundo do meu coração. Vamos botar assim, Deus antropocentricamente, né? Como se fosse um ser humano. Do fundo do meu coração. Não é isso que Deus deseja. Mas que Deus ruim, Deus que vai fazer juízo, Deus que vai matar os homens, Deus que vai jogar no inferno. A Bíblia nos diz, se não me engano, Mateus, lá 25, 40, 41, que o inferno não foi feito senão para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para os homens. Aos homens Deus promete e fez e criou para os céus. Não foi para juízo. E esses homens aqui estão escarnecendo da palavra de Deus, falando, não existe juízo. Não existe isso aí que vocês estão chamando de Jesus vir. Por que só fala isso quem quer viver no pecado, gente? Qual o motivo que você quer estender um pouquinho mais a vinda de Jesus? Por que você distorce a palavra de Deus? Não é outra coisa senão um pecado. É um pecado que opera na nossa vida. A gente quer viver no oba-oba, esse pessoal quer viver no oba-oba. Mas, amados, versículo 8. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como? Está demorando, né? Está demorando. Deus não tem conceito de tempo. Deus não vive dentro do tempo. Nós falamos quarta-feira aqui. Deus não vive dentro do tempo, Walter. Não existe tempo para Deus. Por isso que ele está dizendo ali, é isso que ele quer dizer. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, não muda nada. Deus é eterno. Deus vive em estado de eternidade porque ele é eterno. Alguém na pergunta boba, infantil, pueril de uma criança, ela questionou, mas vem cá, pastor, me diz uma coisa, o que é? Tá, quem fez Deus? Quem é a mãe de Deus? A mãe de Deus? Deus não tem mãe. Não, se alguém é eterno, ele não tem mãe. Deus sempre existiu, ele é autoexistente, coisa que eu e você não somos, nós somos criados. Deus é autoexistente. Deus sempre existiu por ele mesmo. Pelo contrário, todas as coisas que foram feitas por ele. Todas as coisas só existem porque esse ser eterno resolveu fazer alguém. Resolveu fazer alguma coisa chamada céus, terra, planetas, astros, estrelas. E ele resolveu fazer anjos, fazer homens. É ele que fez. Ele não é originado em nada, mas todas as coisas foram originadas nele. E nada do que se fez, disse João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o Criador de todas as coisas dos céus e da terra, tudo foi feito por ele, subsiste por ele e é para ele. E nada do que foi feito sem ele. Então ele é a razão de toda a existência, de tudo. Deus não tem tempo, ele criou o tempo para os homens. E é por isso que diz assim, mas haverá juízo, porque Deus tem preparado um varão para julgar os homens. E esse mesmo homem que vai julgar Jesus Cristo, esse mesmo Deus que preparou Jesus Cristo, que encarnou em Jesus Cristo, ele mesmo tem poder para julgar os homens. E eu fico pensando o seguinte, mesmo no juízo de Deus, ele está dando oportunidade às pessoas. Deus é maldoso. Perceba bem, Deus quando julga nessa esfera terrena, ele ainda está dando oportunidade. Vocês se lembram no Egito? O que Deus fez? Não podia começar logo pelo 10º? Vai perder tempo, cara. Eu não sei quanto tempo aquilo ali levou naquela lenga-lenga lá, vai lá, fala para Faraó, para liberar. Ele está dando oportunidade aos homens de arrependimento, de cair em si e falar, cara,
Vocês se lembram no Apocalipse? Primeiro tem 7 selos. O cordeiro abre e cai juízos. Daqui a pouco, o que aparece? Do último selo, o que sai? 7 trombetas. É assim? 7 trombetas e cai mais juízos. E da última trombeta, o que sai da última trombeta? 7 cálices da ira do Senhor. E vai caindo nos homens. E a morte é cessada. E agora começa a cair fogo e saraiva sobre alguns homens. Daqui a pouco, a terça parte da vegetação é queimada. A terça parte de toda a reserva hidrográfica do mundo é contaminada. Parece que precisava de Deus para fazer isso, né? Hoje a gente a contamina, né? De alguma forma. Mas assim, vai ser muito mais contaminada. Depois, quando saem as trombetas, é uma quarta, daquela que sobrou, agora a quarta parte é contaminada. Tudo chamando a atenção dos homens. Tudo chamando a atenção dos homens para falar, Deus já está começando o seu juízo. Presta atenção, se arrepende. O que a gente está estudando aqui, Apocalipse pela manhã, vamos ficar abismado, é que quando chegar lá pelo capítulo 8 ou 9, alguma coisa assim, vai estar escrito lá, e mesmo assim, os homens não se arrependeram para ser salvos, se esconderam dentro das cavernas e dos túneis da terra, para não ver a face daquele que vem fazer juízo. Os homens sofrem, os homens passam, ou como diz o ditado popular, come o pão que o diabo amassou, mas não se arrepende. Deus permite uma porção de situações aqui, não é que ele cria, ele permite essas situações e o homem não se arrepende. O homem não se volta para Deus para pedir perdão. Ah, esse Deus é mau, vai fazer juízo. Deus não está limitado a isso, Deus não tem tempo. Eu vou usar estava lendo o livro de Hernanes Dias Lopes, apesar de ser aliancista, tá? Ele estava lendo um livro dele e numa fala dele, ele colocou muito bem o que é eternidade para Deus. Eu falei aqui na quarta-feira, eu lembrei agora de quem ensinou isso. E ele disse o seguinte, você imagina a eternidade. Tire 100 anos da eternidade, quanto fica? Tire 200 anos da eternidade, quanto fica? Tira 1 bilhão de anos da eternidade, quanto fica? Tira 1 trilhão, 1 quadrilhão, e aí vai. Tira o que você quiser da eternidade, quanto fica? A eternidade. Eternidade não tem fim. Você pode tirar 1 bilhão de anos e continua sendo eternidade. Eternidade não tem fim. Por isso que diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas por que Deus faz essas coisas? Por que Deus faz essas coisas? Olha a resposta aí, do versículo 9. Dando resposta, por que o Senhor ainda não veio? Por que o Senhor ainda não se manifestou? É misericórdia de Deus. Olha aí, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Sabe o que é longânimo? É a capacidade de dar oportunidade, nova oportunidade. Nova oportunidade. Teu filho faz uma pirraça, comete um erro grosseiro, e tu dá nova oportunidade para ele acertar. Errou de novo, dá nova oportunidade. Errou de novo, dá nova oportunidade. Esse tempo todinho que Jesus ainda não voltou, o Pedro está dizendo aqui, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus ainda não veio porque ele está esperando o arrependimento. Existem pessoas que ainda não caíram em si e viram a necessidade de receber Jesus como teu Salvador. E Deus está falando para você, o que eu estou fazendo é ser longânimo, te dando novas oportunidades. E só essas pessoas sabem quantas oportunidades já tiveram. Existem pessoas que já estiveram à beira da morte. Pessoas que pensaram em tirar a sua vida. Pessoas que tentaram tirar a sua vida.
Pessoas que já passaram por cada situação e falam assim, até reconhece, rapaz, só Deus para me tirar dessa situação. Só Deus para ter feito isso na minha vida. Corsa Prata, KQP, 4119, está dando um probleminha lá. Obrigado. Aqui é assim, Deus está dando oportunidade para essas pessoas. Deus está dando oportunidade para você e para mim, gente. Não está dando oportunidade, aqui está falando aqui, ó, de crente, está dando oportunidade até para crente. Se arrepender. Não ser enganado por esse pessoal que está pregando a porção de besteira só para legitimar os seus pecados, os seus erros, os seus enganos. O que Jesus quer é salvar. Mas o versículo 10 diz, apesar de toda essa longanimidade, essa oportunidade que Deus dá do homem se arrepender, que Ele quer que todos os homens se salvem, essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem, mas não é a vontade de todos os homens ser salvos. Se depender da vontade de Deus, Ele te salva agora, de braços abertos Ele está. Mas se depender da tua, aí eu não sei. Eu só sei que quando eu perguntei a Simone, quer casar comigo? Você sabe o que ela falou? O que ela falou? Ela falou, não quero não, quero não. Vocês estão pensando que ela falou assim, eu quero? Ela falou, não quero não, não quero casar não. Aí eu insistia depois. Eu levei um tempinho, Simone, casa comigo, cara, eu te amo. Eu quero você como minha... Fiz poema e tudo, guardo até hoje poema lá, né? Eu quero associar a minha, a sua... Ih, rapaz, eu fiz um negócio lá bonito lá. Casa comigo. Casa? Não. Não, mas não. Por quê? Aí ela me agrediu a minha moral, né? Ela falou, tu é safado. Mas ela estava olhando a minha vida pregressa, entendeu? Tu é safado. Eu falei, que isso? Safado o quê? Não, não. Isso é mentira, isso é oposição que está fazendo isso. Isso é oposição, cara. Então, ela não quis casar comigo. Até um dia que ela falou assim, rapaz, eu vou perder uma bênção dessa? Não, não posso perder essa bênção de jeito nenhum. E até que ela ficou assim, coisa e tal. E ela não falou assim, sim! Não foi não. Foi assim, ela foi chegando, dando assim, que queria, sem falar nada. E de repente eu falei, vou botar o papel para correr. A ela, você que sabe. Se é eu que sei, então vou botar o papel para correr. E botei o papel para correr e casei com ela o mais rápido possível. Eu queria adiantar até, mas os caras no cartório falaram, não tem não, essa é a data aqui, não tem outra não. Eu escolhi a mais próxima que queria, porque eu queria casar com ela. Então, se dependesse da minha vontade logo de cara, meu irmão, ela... Agora, depende da tua. Qual é a tua vontade, Simone? Não. E Deus está assim, eu quero te salvar. Me deixa te salvar. Me deixa ser teu Deus. Me deixa, eu quero você eternamente comigo. Não é à toa que a Bíblia chama a igreja de noiva e ele o noivo. E que o arrebatamento, o casamento vai ser para viver eternamente com Deus. A Bíblia nos diz que aonde estiver o Senhor, nós estaremos com Ele toda a eternidade. É um casamento eterno, Ele quer... Gente, isso é maravilhoso demais. Ele quer nos associar à própria Trindade. Não é que a gente vai ser deuses, não. Mas nós vamos casar com o próprio Deus. A igreja é casada com Deus. Sabe o que é isso? Casamento para Deus assim, é uma só carne, é uma aliança inseparável eternamente. Aonde eu estiver, você vai estar. Glória! Nós não sabemos, disse o Pedro lá, o próprio Pedro, nós não sabemos como ele é. Mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. São promessas de Deus para nós. E é por isso que ele ainda não acabou com isso tudo. Mas, diz o versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão. Esse céu vai passar, essa terra vai passar. Malaquias disse assim, não haverá nem raiz, nem ramo.
Vocês imaginam o que quer dizer isso? Não haverá nem raiz nem ramo, mas tudo será consumido pelo fogo. Você sabe o que é raiz nem ramo? Aqui, olha essa, finge que é uma planta de verdade. E tivesse a sua raiz enterrada ali na terra. O que a Bíblia está dizendo é que haverá fogo por cima na superfície e por baixo vai ser queimado totalmente. Ah, vou me esconder numa caverna, né? Só vai pegar fogo em cima. Aliás, não precisa nem ir longe. O núcleo da terra é fogo. O núcleo da terra já é fogo. Deus tem dado oportunidade. O que a gente tem que fazer diante disso? Versículo 11. O que vocês têm que fazer após ouvir isso aqui? Disse Pedro. Ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Que tipo de gente vocês têm que ser diante de tudo isso aqui? Diante de todas essas realidades? Que tipo de gente, de pessoa Deus quer que você seja? Está dizendo aqui, santo trato e piedade. Convencer em santo trato e piedade. Segundo, um segundo motivo, uma segunda coisa que Pedro quer que nós façamos. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Uma terceira coisa que parece ser a mesma coisa, mas não é o versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, vocês estão sendo avisados que vai acontecer isso. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da sua firmeza. Cuidado, tem muita gente para enganar vocês. Tem muita gente para enganar vocês, para nos enganar. Mas Pedro está dizendo, cuidado, não vai por esse pessoal aí não. Vocês podem cair da graça. Mas o que tem que fazer então, Pedro? Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. É isso que ele diz. Não é uma pregação de você começar a dar cambalhota, falar em mistério, mas é de você fazer mesmo uma reflexão. E talvez alguns indaguem, mas hoje não é Santa Ceia? O que está falando na vinda do Senhor? Por que está falando? Alguém já se perguntou? Se não perguntou, pergunte agora você mesmo. Na Santa Ceia, por que está falando de arrebatamento, de juízo, de volta do Senhor Jesus? Porque Paulo disse que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele deu graças ao Senhor pelo pão que ele ia comer. E ele pegou o vinho e disse, isso aqui é um novo testamento, um novo pacto no meu sangue. E ele falou uma coisa depois, uma frase, um versículo. Ele disse assim, fazei isso até que eu venha. Ei, fazer isso até que eu venha. Então a Santa Ceia é para lembrar de tudo isso aqui que o Senhor fez. A Santa Ceia é para lembrar daquela parte que cabe a Jesus, de que ele derramou o sangue dele, que ele foi ferido no seu corpo, foi traspassado, que ele sofreu para nos salvar. E ele quer que a gente pense na salvação, não é no juízo. Porque aquele que está em Cristo já sabe que não tem juízo sobre a vida dele. E o céu é certo para ele. A esperança dele é o céu, não é a terra. Ele vive nessa terra, ele vive normalmente nessa terra, mas ele sabe que a esperança maior é o céu. Ele não tem tempo para pensar em juízo, porque ele só pensa no Senhor da glória, o Todo-Poderoso. O que ele pensa em corpo transformado, o que ele pensa em eternidade com Deus. Ele não tem tempo para pensar em juízo, porque a própria Bíblia nós dissemos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que a gente tem que fazer para apressar isso aí?
a gente tem que anunciar isso aqui que a gente acabou de falar. Não é eu que estou falando, não. Quem está dizendo isso é o próprio Pedro. Porque ele diz que a gente tem que antecipar, aguardando, versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. É isso que ele fala. Então você e eu temos que anunciar esse Jesus. Existem muitas pessoas que estão perecendo, pessoas que já perderam a esperança. E a gente tem que levar Jesus para essas pessoas, renovar as esperanças. Existem irmãos também que já perderam essa esperança e eles precisam ouvir de nós assim. Aí tem que repetir, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Pedro está dizendo ali, vocês têm que se fortalecer nisso, Jesus está voltando. Se fortaleça, se levante, se desperte, Jesus está voltando.